Leitura da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, Título 3, da Organização do Estado, Capítulo 7, da Administração Pública, Seção 1, Disposições Gerais. Leremos do artigo 37A. Quarenta e três. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 2. A investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto em edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. Assegurada, revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Lei Regulamento, que será lido posteriormente. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarquias e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, dos detentores e mandatos coletivos e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça limitada a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41 de 19/12 de 2003, que será lido posteriormente.
Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem cumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Artigo 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso disposto no inciso 11, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. A linha A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. A linha C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional nº 34 de 2001. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, relação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações são contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Lei Regulamento. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de 12 de 2003. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição de autoridades responsáveis nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, incluído pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Inciso 2.
O acesso dos usuários, registros administrativos e informações sobre os atos do governo observados no disposto do artigo 5, 10, inciso 10 e 33, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, vide Lei número 12.527 de 2011, que será lido posteriormente. Inciso 3. A disciplina da apresentação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso de informações privilegiadas, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, lei regulamento em vigência. Inciso 1. O prazo da duração do contrato, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 2. O controle e critério de avaliações de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, incluído pela Emenda número 19 de 1998. Inciso 3. A remuneração do pessoal, também incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica se as empresas públicas e as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 10º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos de comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, incluído pela Emenda Constitucional número 47 de 2005. Parágrafo 12. Não serão, para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25 do subsídio mensal dos ministros no Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores, incluído pela Emenda Constitucional número 47 de 2005. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilidade e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição,
incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte de seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 e do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autarquia e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo, federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Seção 2. Dos servidores públicos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18 de 1998. Artigo 39. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de suas competências, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vide ADIM número 2135-4. Esse artigo foi substituído pela redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, vide ADIM 2135, artigo 4. 39. A União dos Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão conselhos de política de administração e remuneração pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, segundo a redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, inciso 1, a natureza, o grau, a responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 2. Os requisitos para a investidura, também incluído pela Emenda Constitucional número 19. Inciso 3. As peculiaridades do cargo, também incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes do cargo público disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 4º. Os membros de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parceria única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, também incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 5º. A Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecendo, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 6º. Os poderes executivos, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998.
Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em ação em cada órgão, autarquia e fundação, para a aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição em respectivo do ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão de aposentadoria na forma da lei, do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Inciso 2. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 88 de 2015. Vide Lei Complementar número 152 de 2015, que será lido posteriormente. Inciso 3º. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda respectivas, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de constituição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecidos para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 e 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciais para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Houve modificação do parágrafo 4º pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que o rege. Poderão, parágrafo 4A, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso
4 do caput do artigo 51 e inciso 13 do caput do artigo 52, e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, em relação à idade decorrente da aplicação do disposto no inciso 3, parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixados em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º-B, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41 de 19 de 12 de 2003. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de 12 de 98, vide Emenda Constitucional número 20 de 1998. Parágrafo 11. Aplica-se ao limite fixado no artigo 37, inciso 11, a soma atual dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo cumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de 12 de 98. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporários, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei, de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar
de que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observada o disposto no artigo 202, e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa ação, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingresso no serviço público, até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de 12 de 98. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei, incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de 12 de 2003. Parágrafo 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos, incluído pela Emenda Constitucional número 41, de 19 de 12 de 2003. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangido todos os poderes, órgãos, entidades, autarquias e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 21. A contribuição prevista no parágrafo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, incluída pela Emenda Constitucional número 47 de 2005, revogada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, em vigência, vide Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá para os que já existem normas gerais de organização e funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, incluída pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Inciso 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral da Previdência Social, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Até o inciso 5º, todos são incluídos pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Inciso 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Inciso 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. Inciso 4. Definição e equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso 5. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Inciso 6. Mecanismo de equacionamento do déficit atuarial. Inciso 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observado os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Inciso 8. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. Inciso 9. Condições para a adesão a consórcio público. 10. Parâmetros
para a apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias, todos incluídos pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, incluído também pela Emenda Constitucional número 19. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa, também incluído pela Emenda Constitucional número 19. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Redação dada também pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial do desempenho por comissão instituída para essa finalidade, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Seção 3. Dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18 de 1998. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18 de 1998. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 41, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre a matéria do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de 12 de 98. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estadual. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, de 19 de 12 de 2003. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar, incluindo pela Emenda Constitucional número 101 de 2019. Seção 4 das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1. As condições para a integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2. Composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais do desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, inciso 1, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público, inciso 2, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, inciso 3, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis na região de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. No próximo vídeo leremos
os capítulos do título 4. Até lá!